vocês no livro do Gênesis, no seu capítulo 2. Vamos meditar em um princípio que, quando é quebrado, gera-se consequências terríveis, mas quando ele é obedecido, ele gera muitas bênçãos sobre a vida daquele que o obedece. Livro do Gênesis, no seu capítulo 2, vamos ler o versículo 15, o versículo 16 e o versículo 17. É um livro de fácil acesso. Aqueles que quiserem nos acompanhar essa leitura aí na sua casa, onde você esteja acompanhando, e se puder, fique à vontade. Diz assim o texto, Gênesis 2, 15, 16 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos continuar a leitura, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. 23. E disse Adão: esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Capítulo 3, versículos 1 e versículos 2. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Glória a Jesus. São estes versículos para nós meditarmos um pouco acerca da palavra. O livro do Gênesis, ele faz parte do Pentateuco em grego, 5 rolos, ou Torá, lei, que para os judeus também todo o Antigo Testamento é considerado também a lei. O autor do Pentateuco é Moisés. Moisés também escreve o Salmo 90, que é o salmo mais antigo. Nós observamos aqui o livro do Gênesis, também é conhecido como o livro dos começos, do princípio, o livro da criação. Interessante que esse livro começa com a palavra no princípio. Esta palavra no princípio, em hebraico é Bereshit. E esse título, no princípio, em grego, como aparece nas nossas Bíblias, é Gênesis. Mas, observando o texto que lemos, os versículos que nós compartilhamos com vocês nesta manhã, nós vamos observar que Deus colocou o homem no Éden. E Deus estabeleceu um princípio para o homem cumpri-lo. Olha o versículo 15 que nós lemos. E tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden. 16, do 2. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente,
Isso é um privilégio que Deus está dando ao homem. Liberdade. A liberdade de poder se alimentar das árvores que tem naquele jardim. Só que no 17 ele estabelece um princípio para o homem cumprir. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não. Deus disse claramente ao homem no Éden: dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estabeleceu o princípio. Deus deu liberdades no Éden, versículo 16. Deus estabelece o princípio no versículo 17. E ainda dá privilégios ao homem. Lembra do versículo 19 que lemos? Do capítulo 2? Ele deu privilégios ao homem de quê? De colocar todo o nome em todas as espécies de animais. Foi o próprio Deus que observou, viu o homem que se sentia só. Ele fez cair um sono profundo, e ali de sua costela foi ali uma ajudadora, uma adjuntora. E nós vemos no versículo 23 que Adão está alegre com isso e dizendo assim: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Mas no capítulo 3, no seu versículo 1, o adversário se utilizando de uma das alimarias. O texto fala a questão da serpente. E ali começa um diálogo, começa uma conversa entre o adversário e Eva. Olha o que o texto nos diz: ora, a serpente é mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É assim. O adversário, se utilizando daquele animal, ele estava falando algo para a mulher Eva confirmar, pois ele não sabia o princípio que Deus tinha estabelecido para Adão no Éden, para eles que estavam no Éden, para o casal que estava no Éden. Deus ele não sabia desse princípio. Então ele disse: é assim que Deus disse: não comereis toda a árvore do jardim? É uma pergunta. Aí no versículo 2, o texto nos diz que a mulher responde à serpente, que a mulher responde ao adversário dizendo: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerás dele, nem nele tocareis. É interessante que ela descreve o princípio que Deus estabeleceu, dizendo assim no versículo 3: não é para comer, não é para tocar, porque se eu comer ou tocar, eles vão morrer, pois eles vão automaticamente desobedecer o princípio que Deus estabeleceu e vão perder a comunhão com Deus, vão estar separados de Deus. Mas o adversário, ele continua induzindo a mulher. Se você observar no texto, você verá isso. Olha o que diz a continuação do texto, versículo 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. E aqui eu quero fazer um divisor de águas para nós, trazer uma aplicação para a gente. Olha aqui: Eva vai dar mais ouvidos à voz do adversário que estava se utilizando daquele animal do que o princípio que Deus estabeleceu. E ela sabe do princípio, pois ela está descrevendo no versículo 3. Então não tem como dizer que é inocente. Ela sabia do princípio, mas mesmo assim desobedeceu o princípio. Ela que dá mais ouvidos à voz do adversário. E quantas vezes não acontece isso na nossa vida? Quantas vezes Deus já estabeleceu o princípio para nós, já está aqui registrado na Escritura, e nós temos a tendência, somos tendenciosos
tendenciosos a dar mais ouvidos à voz do adversário, aquilo que ele nos oferece, do que a voz de Deus, através de sua palavra, do que a instrução do Senhor para a nossa vida. Oh, glória a Jesus! Aleluia! Você está entendendo essa questão? Você está entendendo o que Deus quer falar com você nesta manhã? A instrução que Ele está lhe dando. Bendito seja Deus. No princípio dessa reflexão eu disse: se você cumprir os princípios, Deus vai abençoar. Aí tem muita gente que se enrola nessa questão de abençoar. Eles só pensam que são bênçãos físicas. É bênção? É bom? É. E a gente precisa buscar? Sim, pois estamos na terra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos buscar, aleluia, sabe o quê? Para Jesus salvar vidas, para Jesus batizar no Espírito Santo, para Jesus curar pessoas, para Jesus mudar caráter de pessoas, aleluia, para Jesus mudar vidas, para Jesus nos dar graça de testemunhar dele de verdade. Não é de aparência, mas testemunhar de verdade. Pois o Deus do céu, Ele conhece todas as coisas. Aleluia, aleluia. Será que mudança de vida não é uma bênção? É. Será que uma mudança no seu perfil de caráter não é uma bênção? É. Será que você testemunhar que Cristo é na sua vida não é uma bênção? É. Aleluia. São bênçãos, sim, aleluia, e são bênçãos permanentes, aleluia, porque elas ficam em nós, para nós observarmos mais a palavra e cumprirmos essa palavra, bendito seja Deus, para receber as promessas que estão sobre a nossa vida, que estão aqui na palavra, bendito seja o nome de Jesus. Ela vai agora dar ouvido mais à voz do adversário do que a voz de Deus, do que o princípio que Deus estabelece. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. E o que acontece no versículo 5? Ele continua induzindo a mulher, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo bem e sabendo mal. E ele continua o diálogo com Eva e continua a induzi-la ao erro, ao mal, a quebrar um princípio estabelecido por Deus, a desobedecer um princípio estabelecido por Deus. E ela vai dando ouvidos, ela vai dando crédito, e ela vai ficando envolvida naquela conversa, naquele diálogo. Cuidado com as conversações, pois elas podem lhe afastar de Deus e do princípio que Ele estabeleceu. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agora nasce o desejo, aleluia, em Eva, nascendo o desejo. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aleluia. Eles resolveram dar mais crédito àquilo que o adversário induziu eles a fazerem, do que ao princípio que Deus estabeleceu. Quem tu vai dar mais ouvidos? Aquilo que te afasta de Deus, ou a palavra que te aproxima dele? Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja Deus. Todos que quebraram o princípio tiveram consequências. Nós vamos observar aqui, isso é muito chamativo, que o sentimento que houve em Lúcifer, no anjo caído, de ser igual a Deus, de ser semelhante a Deus, houve também em Eva, e semelhantemente, posteriormente em Adão, pois ela se agradou daquela conversa, daquele diálogo
que o adversário, usando a serpente, estava falando com ela. Ela foi induzida pelaquela conversa. E ela acabou desobedecendo o princípio. E acabou induzindo também o marido a desobedecer o princípio. E ambos pecaram e erraram contra Deus. E tiveram consequências daquilo. Deus, Ele vai no Éden. E agora, as reações de Adão e de Eva são distintas. São diferentes. Versículo 9 do capítulo 3. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Ele sabia, pois ele é onipresente, é um dos atributos de Deus. Mas ele queria ouvir de Adão. 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim. E ele temeu, porque estavas despido ou nu, depende da questão da versão. E escondi-me. Quando nós erramos contra o Senhor, nós queremos se distanciar e errar, pois se aproximarmos dele, aleluia, se viemos para perto da luz, ele revela o que está encoberto. A luz revela o que está encoberto na escuridão. É por isso que ele teme e se afasta, pois ele tinha quebrado o princípio que Deus estabeleceu. Ele tinha pecado contra Deus. Versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas despido ou nu? Comeste tu da árvore que te ordenei. Olha o princípio. Ordenei. Deus não pediu, Deus ordenou. Era um princípio. Que não comesses. 12. Então disse Adão: a mulher que deste por companheira. Adão começa. Não foi eu, foi a mulher. Aí um começa a jogar para o outro. A mulher que tu me destes, a companheira, ela me deu da árvore e comi. Aí o Senhor agora vai falar com Eva. E diz o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E agora continua as interrogações de Deus. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Uma observação interessante no texto. Ele pergunta o que aconteceu a Adão. Adão fala que foi a mulher. Ele pergunta aquilo que aconteceu a mulher diz que foi a serpente. Só que na hora que a serpente, Deus sentencia. Ele dá a sentença. O animal que foi induzido, ou melhor, que foi utilizado pelo adversário para induzir a mulher e posteriormente o homem, foi o primeiro a ser sentenciado. E logo em seguida, os demais vão levar a sentença também. Quebrar princípios tem consequências, mas obedecer princípios tem privilégios, tem liberdades e tem bênçãos. Bendito seja o nome de Jesus. Quem estabeleceu os princípios, aleluia, sobre nós foi o Senhor. Ele quer que cumprimos esse princípio, aleluia, bendito seja Deus. E todo o princípio cumprido, a bênção, a liberdade, aleluia, a privilégios que o Deus do céu dá a quem cumpre eles. Mas também a todo princípio quebrado há consequências. Depende de mim e de você. O que você escolhe? Deus tem muito mais para te dar. Eu não estou falando só da parte física. É muito bom. Aleluia. Nós precisamos. Quem não precisa? Quem não quer uma qualidade de vida melhor? Todo mundo. Mas também
Algo superior e mais importante a isso, aleluia, que se chama, aleluia, cumprir os princípios que Deus estabelece e receber bênçãos espirituais, receber bênçãos sobre nossa vida, da parte de Deus, a questão na área espiritual. Salvação de vidas na família, oh glória a Jesus, batismo com o Espírito Santo, curas divinas, oh aleluia, aleluia, bendito seja Deus, aleluia, aleluia, um dom, bendito seja Deus, aleluia, aleluia. A palavra desta tarde já, porque passou do meio-dia, é esta: cumpra os princípios que Deus estabeleceu para a sua vida e você verá, aleluia, e você verá, aleluia. Eu estou pregando acerca da Escritura e eu tenho certeza que irá acontecer, mas cumpra princípios, aleluia, cumpra os princípios e você verá a glória de Deus posta sobre a sua vida, aleluia. Fique com esta reflexão, medite na Escritura, aleluia. Eu sei, para aqueles que ouviram de forma no tempo presente, e aqueles que ouvirão esta palavra, esta reflexão, esta programação, cumpra princípios, aleluia, 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 aleluia. Há uma frase muito interessante que eu acho muito bela: quem cumpre princípios não é mendigo de milagre, aleluia, pois os milagres e as bênçãos o acompanham, mas porque ele cumpre princípios, aleluia, 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 bendito seja Deus. Cumpra as ordenanças, os princípios que Deus estabelece e você verá, glória a Deus. Deus abençoe você, sua casa e sua família,